Olá aos inscritos e acompanhantes do nosso vídeo a respeito da mulher na segurança pública no Brasil. Sou o Gustavo e cumprimento as colegas Isabela e Maria Luísa, participantes do grupo neste trabalho. Existe realmente preconceito de gênero nas polícias brasileiras? Existe discriminação das mulheres nesse meio? Ou será que é tudo um grande exagero? É o que vamos responder nesse vídeo. Mas antes, vamos a uma breve contextualização como é a situação no Brasil de uma forma geral. Sabemos que, historicamente, a mulher teve que lutar pelos seus direitos. Sabemos que desigualdade de gênero é algo real e construído ao longo do tempo. Quer dizer, nós sabemos mesmo? Você sabia que vigorou no Brasil, desde 1603, um código chamado Ordenações Filipinas? Esse código só foi derrubado de vez em 1916, quando foi promulgado o Código Civil. Ele permitia o assassinato da mulher pelo marido em caso de adultério. Isso mesmo que você ouviu. Era legal matar uma mulher se você fosse um homem e dissesse ter sido traído. Ah, mas isso faz muito tempo. Então vamos falar de uma coisa um pouco mais recente. A mulher casada era considerada judicialmente incapaz até 1962. Até esse mesmo ano, era permitido ao marido anular o casamento com a mulher se ela já fosse deflorada, não fosse virgem. Só em 1979 é que foi derrubado um decreto que proibia a prática de esportes como o futebol pelas mulheres, afirmando ser uma prática incompatível com a natureza feminina. Foi em 1999 que finalmente foi proibido o anúncio de empregos com preferências injustificadas de gênero, ou seja, até 1990 qualquer pessoa ou empresa poderia, sem nenhuma justificativa, dizer que não aceitavam mulheres em determinado cargo. A lista é bem maior que essa, mas isso daria um outro vídeo inteiro. Neste, vamos focar no tema proposto. Então, sabemos que as mulheres tiveram que lutar pelos seus direitos ao longo do tempo, mas onde isso se encaixa nos dias de hoje? Acontece que, apesar das leis terem sofrido mudanças, a mudança no pensamento social e na cultura é muito mais difícil. Ainda hoje, o pensamento da inferioridade da mulher persiste e afeta diretamente todas elas, de muitas formas. Afeta, por exemplo, a carreira das mulheres que decidem seguir no meio militar. Não é difícil reparar que o número de mulheres na polícia militar é muito, mas muito menor que o número de homens. Segundo o relatório da Secretaria Nacional de Segurança Pública, apenas 7% dos policiais militares são mulheres. Mas por que a diferença é tão grande? Será que poucas mulheres querem ocupar esses cargos? Ou será que poucas mulheres passam nos concursos? Nenhum nem outro. O motivo do número de mulheres na PM ser baixo é simplesmente porque o governo estabelece um número limite de mulheres que podem preencher tais vagas. Como assim? Espera aí que a gente explica. No governo da Paraíba, o último edital de concurso para a PM de março de 2018 possuía apenas 5% das vagas destinadas para as mulheres. Em demais estados, o percentual varia entre 7%, 10% e 15%. Ou seja, em um concurso de 2.000 vagas para PM, cujo percentual limite de mulheres seja 5%, funciona mais ou menos assim. A mulher que ficar em 51º e todas as outras que a sucederem não entrarão na PM para cederem seu lugar a um homem que ficou em 50º lugar. Isso parece justo? Uma pessoa melhor qualificada ter que ceder o lugar a outra pior qualificada pelo simples fato de não ser um homem? A desigualdade de gênero é escancarada. A discriminação da mulher nos concursos militares brasileiros é explícita e vergonhosa. Quantos talentos femininos foram perdidos devido a essa política? Quantos sonhos? E como se não bastasse a exclusão do poder executivo e a discriminação no número de vagas no concurso, observamos o judiciário corroborar com essa situação. Um recurso especial subiu ao STJ no Mato Grosso do Sul. Era uma recorrência de uma mulher que questionava o porquê da PM do seu estado não abrir vaga para mulheres naquele ano. O ministro Luiz Vicente declarou que, e aspas, pela própria natureza, certas atividades são próprias para o homem ou mais recomendadas para a mulher. Disse, até porque nos alojamentos não se podem confundir os dois sexos. Fecha aspas. E deixou a administração decidir se quer contratar apenas homens. Mas não acaba por aqui. Até o próprio comandante-geral da Polícia do Rio mostrou ser misógino e preconceituoso a respeito da situação.
Suas palavras publicadas no jornal O Globo de 2014, aspas, as mulheres são um custo para a corporação, por conta da menstruação e da gravidez, fecha aspas, que elas não têm o porte físico ou a capacidade mental exigidos pela função, pois, aspas, choram na primeira pressão, fecha aspas. Tudo isso confirma que o preconceito é generalizado e vem de todos os lados. As mulheres enfrentam desde os limites de vagas em um concurso até a discriminação no ato da profissão, por colegas de trabalho, por superiores e pela sociedade em geral. As mulheres, apenas por serem mulheres, precisam se provar muito mais para conseguirem coisas que os homens conseguem com maior facilidade. Precisam demonstrar a todo momento que são tão capazes quanto qualquer homem, como se naturalmente já estivessem em um escalão inferior. Aspas. O que vigora é um consenso irrefletido de que a mulher é um ser frágil, portador de uma delicadeza especial que a aproxima da precariedade, da debilidade e da insuficiência. Fecha aspas, diz Luciano. Nas polícias, esse panorama é ainda mais evidente. Dentro das instituições, e mesmo fora delas, existe uma construção imaginária do perfil do bom policial. O bom policial é o homem viril, que seja lotado de características que comprovem a sua masculinidade. Acontece que na nossa sociedade, o símbolo do masculino está ligado à autoridade, ao poder, à coragem, à força. Então, se um policial não for masculino, ele não é viril e, consequentemente, não tem jeito para policial. É por esse motivo que as pessoas têm dificuldades, não só de aceitar mulheres no meio militar, mas também aceitar homens gays. Na cabeça de todo mundo, o feminino é algo fraco, passivo e submisso. As instituições policiais têm uma imagem a manter, de virilidade, uma imagem que eles lutam para que não seja posta em xeque. Por isso, barram qualquer indício de feminilidade nos homens e todo, aspas, excesso de feminilidade nas mulheres, fecha aspas. Nada de esmaltes chamativos, maquiagem só se for neutra, tinta dos cabelos, etc, etc. É um acordo silencioso. Ninguém fala, mas todo mundo consente, calado, que o poder social é do masculino. E se a profissão policial é uma atividade eminentemente de poder, afinal usam armas, têm poder de abordar as pessoas e revistá-las também. Então, a mulher, destituída de poder, não poderá ocupar tal posição. Luciana Dias bem lembra em sua obra que o autor Francis Bourdieu denominava isso de violência simbólica, e a inexistente tentativa de obrigar as mulheres a permanecerem em um, aspas, circo simbólico, fecha aspas, em que são julgadas como inferiores. Elas têm que se manter distante da masculinidade para serem sensuais, para serem vistas como mulheres. Mas, ao mesmo tempo, é como, aspas, como se a feminilidade se medisse pela arte de se fazer pequena. Fecha aspas. Ou seja, elas não têm escapatória. Não é mulher de verdade se não for feminina. E se for feminina, é frágil e fraca. Perceba, no meio militar não só existe discriminação contra as mulheres, mas uma discriminação contra o feminino, a ponto de que haja um clamor de que a mulher assuma características consideradas masculinas para que sua imagem tenha crédito. As mulheres firmes, franzinas e energéticas são apontadas como o que há de melhor entre elas, modelos a serem seguidos. Infelizmente, parece que a imagem do masculino tem mais importância no meio militar do que a capacidade estratégica e inteligência operacional do indivíduo. De outra maneira, não especificariam um limite de vaga às mulheres, e sim colocariam os dois sexos para disputarem em igualdade, não é mesmo? Especialistas como Max Kolbe afirmam que a medida administrativa que estabelece limite máximo de ingresso de mulheres na PM é inconstitucional e deve ser debatida em tribunais superiores. Afinal, a Constituição Federal estabeleceu em seu artigo 5º que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Com tudo isso, essa discussão tem palco nas mais diversas áreas e discutível juridicamente, sociologicamente, politicamente. Mas, de forma geral, é preciso fortalecer na sociedade a ideia de que polícias com mais mulheres são tão boas e eficientes quanto as atuais. Afinal, a capacidade e o talento não são medidos por órgãos sexuais. É preciso que tenhamos a consciência de que a atuação policial não pode ser baseada na valorização da masculinidade e da virilidade, mas da competência. Indo mais fundo na questão, é preciso quebrar os estereótipos de gênero. Já passou da hora de todos entenderem que não existe uma forma de pensar, de agir, de ser, de falar, que seja feminino ou masculino. Não existe capacidades, talentos e profissões que sejam separados da mesma forma. Cada ser humano é individual, complexo em si mesmo, e
e possui características das mais variadas, que fogem às fronteiras da construção social de gênero. Obrigado. Sou muito bom, cara. Uhul!